essa gravação. Ok. Hoje é dia 2 de abril, né? De 2021, tá? Essa aqui é a nossa segunda aula facultativa, uma aula bem curta, né? Para tirar dúvidas, tirar eventuais não entendimentos quanto ao exercício proposto. Essa semana, como não teve aula, não vai ter a tarefa 3, ok? Mas, né, o lado bom é que vai dar um descanso, mas o lado ruim é que a coisa vai acumular, né? E a partir da semana que vem vai ter bem mais atividades, bem mais tarefas. Então, aproveitem essa semana para colocar em dia aí as outras disciplinas, né? Atualizarem o que falta aí no que se refere ao mundo de vocês, à vida de vocês na faculdade, né? E a partir da sexta-feira que vem nós vamos ter realmente um ritmo mais forte dessa disciplina. Ok, eu já estou apresentando com vocês. Está aparecendo aqui o que houve? Peraí. Tá. Estou apresentando com vocês aqui a lista de exercício número 2. A pergunta 1 é um exercício que a gente fez em aula, né? Assumindo por hipótese que a taxa cambial sofra uma forte apreciação ao longo de um período, né? Aí tu tem ali agosto de 2020, dezembro de 2020, né? Ou seja, o dólar, ao invés de subir, caiu, né? Antes tu precisava de R$5 para comprar um dólar. Agora tu vai precisar de R$4 para comprar esse mesmo dólar. Ou seja, houve uma apreciação cambial, houve uma valorização do real frente ao dólar. Ok. Aí o exercício dá outras informações, como, por exemplo, volume exportado de soja, valor da saca de soja no mercado internacional, né? O custo unitário para produzir um saco de soja, né, no Brasil, e pede qual o faturamento do produtor em soja, em dólares e reais, no início e no final do período. Bom, faturamento nada mais é do que receita total. Então, qual a receita total do produtor de soja em dólares e reais no início e no final do período? Início é aqui, né? Isso aqui é início. Ó. Início. Aqui, início. Esse aqui é final. Final. Peraí, deixa eu ver aqui. Final. Ok, vamos lá. Então, início. Dólar, valor da saca 20. São 20 mil sacas. Tá? Então, 20K aqui, vamos botar 20 mil sacas. 20 mil vezes 20 vai dar 400 mil dólares. A cotação de R$5, 2 milhões de reais. Esse é o faturamento ou é a receita, mesma coisa, né? Receita total do produtor em soja. No final ali, continua 20 dólares no mercado, continua exportando 20 mil sacas, 400 mil dólares, só que agora a cotação é 1 para 4, ou seja, ao final ele vai ter uma diminuição na sua receita total, no seu faturamento de 400 mil reais. A segunda pergunta é, qual o custo de produção total em reais do produtor de soja? Custo total. Ele, para cada saca, ele tem um custo de 160. Ele produz 20 mil sacas, vai ser 160 vezes 20 mil, ou seja, 3 milhões e 200 mil. Tá certo esse cálculo aqui? Peraí, vou só pegar a calculadora aqui e confirmar. 160 vezes 20 mil. Tá certo. 3 milhões e 200 mil. Tá? Então, esse é o custo total dele. Puxa, é bem superior, né, ao que ele fatura, ou seja, ele vai ter prejuízo, tá?
em uma ou outra situação, né? Nesse exercício. O que vai acontecer? Então, se a gente pensar com a taxa de câmbio de 5, ó, com a taxa de câmbio de 5, que é agosto de 2020, prejuízo dele será menor. Se a gente pensar com a taxa de câmbio de dezembro, né? Dezembro de 2020, o prejuízo será maior. Porém, ele terá prejuízo em ambos. Vejamos. Então, pergunta ali, qual o lucro ou prejuízo total e unitário do produtor de soja antes e depois da apreciação do campo? Bom, o que é o lucro total? O lucro total, aqui, ó, lucro total ou prejuízo total. Nada mais é do que essa fórmula. Receita total menos custo total. Vamos lá. Ele tem a receita total? Tem, né? A receita total era 2 milhões e depois foi para 1.600. Tá? Então, em agosto agosto, né? Agosto de 2020, a receita total era 2 milhões. E o custo, 3.200. Ele vai ter um prejuízo de 1.200. Depois, a receita total diminuiu 1.600 e o custo continuou sendo 3.200. Aumentou o prejuízo. Ou seja, prejuízo ele vai ter, né? O custo de produção dele é muito alto. Né? Talvez a única saída para ele fosse reduzir o custo de produção, né? Em vez de ter um custo tão alto, de R$160, por exemplo, que ele tivesse um custo de produção de, vamos supor, R$60. Se ele conseguisse baixar o custo de produção dele, mesmo com as duas taxas de câmbio, ele teria lucro. Vejamos, tá? Esse aqui seria a receita inicial, no início, e depois final, 1.600. Mas o custo total dele seria 60 vezes 20 mil. 60 vezes 20 mil ia dar 60 vezes 20 mil, 1.200.000. Tá? Então, ele teria 1.200.000, né? Teria 800 mil quando o câmbio tivesse 1 para 5 e teria um lucro ainda de 400 mil quando o câmbio tivesse 1 para 4. O que mostra é o seguinte, sempre que o real estiver desvalorizado frente ao dólar, é bom para o exportador. Né? Quanto mais valorizado estiver o real frente ao dólar, pior é para o exportador. Ou seja, quanto mais valorizado, quanto menos reais ele ganhar para cada dólar exportado, pior será para o exportador. Ok, o valor unitário, aqui ele calculou, né, o prejuízo ou lucro unitário. Bom, prejuízo ou lucro unitário basta dividir. Ó. Aqui tem o valor total, 1.200.000, 1.600.000. O que o professor fez? Vai dividir 1.200.000 pelo total de sacas. 1.200.000 por 20 mil sacas vai dar um prejuízo unitário inicial de $60 por saca, né? Menos 60 ali aparece. Se houver a valorização do real, vai aumentar o prejuízo unitário. Né? Em vez de ser R$60 por saca, vai ser R$80 por saca. Ok, vale a pena para o produtor vender o seu produto no mercado externo após a apreciação do câmbio? Não vale, nem valia antes, nem valia depois. A única diferença é que o prejuízo já era grande antes, aumentou depois da apreciação do real, depois da valorização do real frente ao dólar. Perguntas, dúvidas, estou à disposição de vocês. Sim, tem prejuízo nos dois, Laura. Alguma dúvida, algum questionamento quanto à explicação do professor? Ou eu posso avançar? Estou à disposição de vocês. Não? Está tranquilo? Posso avançar? Ok, então avançando. Pergunta 2. Pergunta... Alguém quer falar? Ok, pergunta 2, então. Eu estou aberto para vocês, se alguém falar.
No regime de câmbio flutuante, o Banco Central de um país deixa o câmbio oscilar livremente, de acordo com as regras de oferta e demanda no mercado? Verdadeiro. Com a desvalorização do real, os produtos importados tornam-se mais caros e a indústria nacional consegue competir em melhores condições no mercado interno com produtos estrangeiros? Verdadeiro, né? Porque o produto importado fica muito caro e a indústria nacional consegue, claro, ser mais atrativa, né? Por exemplo, o vinho nacional, o vinho, o espumante nacional, né? Todo produto produzido no Brasil vai ter vantagem no momento que o real estiver excessivamente desvalorizado, né? Vai ser vantajoso para o produtor, aquele produtor doméstico que vende seu produto dentro do Brasil. No regime de cambial, de chamado câmbio sujo, né, o Banco Central de um país intervém no mercado comprando e vendendo dólares em todo momento que acha necessário? Exatamente. Né? O câmbio sujo é quando o governo considera importante, considera interessante para o bem da economia intervir ou comprando ou vendendo dólar. Esse é o chamado regime de câmbio dirt flow, né, ou câmbio sujo em português. Alguma dúvida quanto à questão 2? Alguma pergunta quanto à questão 2? Tranquilo? Posso avançar? Ok. Continuando. A questão 3. Pergunta, dólar turismo paralelo, né? O dólar paralelo, a gente já falou em aula, né? É o chamado dólar do câmbio negro, né? Do dólar subterrâneo, né? É aquele dólar negociado com objetivo especulativo, né? Com o objetivo de ganhar na diferença entre compra e venda. Né? Basicamente é isso. Né? Então, é esse o objetivo do dólar. Né? O objetivo do dólar no paralelo, né? É negociar, é fazer transações, vender na alta e comprar na baixa. Né? Claro que esse mercado é um mercado restrito, é um mercado bem menos importante que o dólar comercial, né? mas ele existe, né? E o governo, de certa forma, controla, limita, né? Estabelece limites para as suas operações, né? Ele é muito perigoso, porque geralmente operações ilegais, operações escusas, né? A lavagem de dinheiro ocorre nesse mercado, nesse câmbio, né? Chamado dólar paralelo. O dólar turismo, né? Nada mais é do que aquele dólar utilizado em viagens, né? Registrado em operações de crédito, né? De cartão de crédito internacional. E ele, claro, evidentemente, é um dólar mais caro também que o dólar comercial. E o dólar comercial, né? Esse é o dólar transacionado, realizado em todas as operações de compra, todas as transações comerciais e financeiras do Brasil com o exterior. Né? Então, quando a gente vê a cotação do dólar, lembre-se sempre que é o dólar comercial. Né? E esse dólar comercial estabelece a cotação, né, de transações comerciais, de transações entre bancos, exportações, importações de bens, contratos de assistência técnica, toda essa parte legal, toda essa parte que aparece na balança de pagamentos, que a gente vai ver a aula que vem, né, é registrada a partir da cotação do dólar comercial. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Ok. Então, vamos lá. Próxima questão. Que são divisas? Divisas internacionais é o mesmo que reservas cambiais, é o mesmo que reservas internacionais, é o mesmo que reservas em dólares, é o mesmo que montante de dólares que o país tem disponível. Divisas nada mais é do que aquele recurso que o Brasil tem, né, que o Brasil juntou, né, que o país conseguiu pelo seu esforço, através das transações internacionais. Como as transações internacionais são feitas em dólares, toda vez que o país arrecada mais dólares do que gasta, ele acumula divisas, ele acumula reservas.
Então, as divisas são aquele acúmulo de dólares, aquele acúmulo de dinheiro, né, realizado a partir das transações financeiras, né, transações de bancos, transações de empresas, transações do governo, né? Isso gera as famosas divisas, né? As reservas de um país. Aqui a informação é 300, né? 353,4 bilhões. É por aí, né? Infelizmente, ano passado o Brasil vendeu bastante divisas, né? Reservas, né? Para conseguir realizar compras, para equilibrar um pouco as contas públicas, né? O Brasil diminuiu muito as suas reservas. Mas é algo em torno de 350 bilhões de dólares. Alguém conseguiu valor diferente? Alguém conseguiu informações diferentes? Se tiver, pode colocar no chat. Ninguém conseguiu informação diferente? Ok. É por aí. 350, abril de 2020. Por aí. O Brasil já teve reservas maiores, infelizmente, né? Em função da crise, né? Em função das operações do governo, essas reservas diminuíram. Ok. Próxima questão. Como o excesso de demanda por dólares afeta a taxa de câmbio? É simples, isso eu já falei também em aula, né? Toda vez que eu tenho excesso de demanda por alguma coisa, essa alguma coisa sobe. Agora nós temos Páscoa, há um excesso de demanda. Claro, agora nós estamos numa crise, numa recessão muito grande. Mas normalmente, durante a semana de Páscoa, tu tem a Semana Santa, o peixe, tu tem o final de semana, o chocolate, né? Então, toda vez que tu tem excesso de demanda por alguma coisa, o preço dessa coisa sobe, né? Toda vez que tu tem excesso de oferta por alguma coisa, tem uma produção exagerada e um consumo pequeno, o preço tende a cair no mercado livre, no mercado não regulado, no mercado não controlado pelo governo. Então, se eu tenho excesso de demanda por dólares, ou seja, se entra mais dólares no país do que sai, vai sobrar dólares. Se o dólar sobra, se tem uma sobra de dólares no mercado, a tendência qual é? A tendência é o dólar desvalorizar, a tendência é o dólar perder valor frente ao real. Então, vamos supor que a cotação tivesse $1, R$ 5,50. Se eu tenho um excedente de dólares, se eu tenho um excesso de dólares, provavelmente, passado algum tempo, eu vou ter $1, não mais 5,50, mas 5,20, 5,30, 5,10, 4,90, assim por diante. Então, excesso de dólares, real se valoriza. Excesso de demanda por dólar, o real se desvaloriza. Excesso de oferta de dólares, o real se desvaloriza. Então, vou repetir para ficar bem claro. Toda vez que eu tenho excesso de oferta de dólares em abundância, o real se valoriza. Toda vez que eu tenho excesso de demanda, mais gente procurando dólares do que dólares disponíveis, o dólar se valoriza, ou seja, o real se desvaloriza. Alguma dúvida, algum questionamento? Ficou claro? Perguntas? Nenhuma dúvida? Tá bem, então vou continuar aqui. A diferença entre bandas cambiais e flutuações sujas, já falamos sobre isso, né, pessoal? A banda cambial é quando tu estabelece intervalos onde o câmbio flutua livremente, né? O mercado atua livremente, tá? Então, o governo estabelece uma banda, um intervalo, por exemplo, entre R$ 4,00 e R$ 6,00. Ali o governo não intervém nada, deixa o mercado agir livremente. E a flutuação suja, não. Tá? O Banco Central, o governo, né, através das suas autoridades monetárias, toda vez que acha necessário, toda vez que acha prudente, toda vez que acha importante para a economia, ele pode intervir independente da cotação cambial, independente do valor da taxa de câmbio. Essa é a diferença entre uma banda cambial e um regime de flutuação suja. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Ou ficou clara a aula? Estou à disposição de vocês.
Mais alguma coisa? Mais algum questionamento, alguma pergunta? O professor está à disposição de vocês. Tá? Então, assim, banda cambial, ó, assim, como é que a gente faz, então? A banda cambial é quando o governo estabelece uma faixa, um intervalo. Então, por exemplo, R$ 4, $1, R$ 4, $1, R$ 6. Nesse intervalo, né, o governo não vai intervir, o governo não vai agir, o governo não vai se meter. Nesse intervalo, ele vai deixar o mercado flutuar livremente, ok? O câmbio vai flutuar de acordo com os interesses do mercado. Toda vez que tiver excesso de demanda, o preço do dólar sobe. Toda vez que tiver excesso de oferta de dólar, o preço do dólar cai. Saindo desse limite, saindo dessa faixa, dessa banda, o governo vai intervir, o governo vai atuar ou comprando ou vendendo dólares. Isso é o regime de banda cambial. Já o regime de flutuação suja é diferente. O governo não estabelece um intervalo, não estabelece uma banda, né, uma faixa para o mercado agir livremente. Ele simplesmente intervém. Intervém quando? Quando ele acha necessário, a taxa de câmbio que ele acha necessário, né, agora eu vou intervir porque eu quero que o dólar caia, agora eu vou intervir porque eu quero que o dólar suba. Aí, como é que ele intervém? Comprando e vendendo dólares. Está explicado, Laura? Então tá. Mais uma vez, me coloco à disposição. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa aula facultativa. Tranquilo? Então, agradeço a atenção de todos vocês. Tenham uma ótima Páscoa e até sexta-feira. Tchau, pessoal.